Tudo bem? Tudo bem? O livro traz uma história de terror que busca um retorno aos velhos clássicos do terror. Como você desenvolve essa narrativa? Olha, ela começa a partir de alguns contos. Eles contam uma história, cada um, que acaba desembocando no mesmo assunto, que é a doença do livro. A doença e a cura do livro. A doença do livro são os vampiros. É um livro de vampiros. O que acontece é que eu meio que desenvolvi uma doença, uma praga que está afetando os vampiros. Os primeiros capítulos mostram casos dessa praga que está afetando eles. Na verdade, é uma cura que é pior que a doença. A doença, na ficção, os vampiros. A cura é pior que eles. Dizima eles e dizima o resto também, né? Então é para esse lado que desenvolve a história. No final, meio que eles se juntam. Os vampiros têm organizações, têm como é que eu vou dizer, seitas deles. Eles começam a se organizar para tentar resolver esse problema. E se eu contar mais alguma coisa, está na história. Como é que você trata a figura do vampiro no seu livro? Olha, são várias figuras. Tem vários vampiros, dá de se ver que até pode ser várias épocas. É uma história, ela é bem, como é que eu vou dizer, ela é bem ampla. Os contos são bem separados a ponto de parecer, a minha intenção foi essa, né? Que foram escritos por pessoas diferentes, sabe? Então um é uma narrativa, o outro é uma coisa que está acontecendo, o outro já aconteceu, sabe? Em vários tempos, assim, e vários personagens, cada um sofrendo dessa doença ou vendo alguém sofrer, sabe? Eles estão vendo que está acontecendo alguma coisa, existe um parasita ou um fenômeno, não sei, nem eles sabem, né? Essa ideia é uma tensão que vai crescendo e não se tem o conhecimento para saber o que fazer contra isso. Mas lutando contra isso com as armas que se tem, né? Os vampiros têm muitas armas, lidam com inspirações, com diversas coisas desse tipo, né? E acho que é por aí, né? Bom, você já falou que é a doença, que é a cura no livro. O que um fã de histórias de terror vai encontrar na narrativa? Vai encontrar eu considero no livro um retorno ao terror antigo, ao Edgar Allan Poe, ao Bram Stoker, sabe? Quem curte Drácula, quem curte essas histórias densas que complica a mente, assim, que te deixa pensativo, será que não é verdade, sabe? Que ilude bastante, é essa a minha intenção com o livro, é iludir o leitor, jogar ele num mar de conspirações, assim, deixar ele pensando, isso, será que é sério, será que é ficção, tudo bem, mas, sabe, vai que é verdade, né? Pô, olha ali do lado, de repente tem, o que será que tem naquelas sombras ali, né? Essa é a intenção, terror antigo, assim, terror de raiz, né? Suspense, esses autores clássicos, assim. Modéstia à parte, tentar chegar no nível 1/10 deles já tá bom. E quais são os teus referenciais nesse gênero literário, já que tu citaste alguns autores? Esses que eu falei, tem Stephen King, tem Lovecraft, tem vários por aí. Eu costumo ler muita coisa antiga, muito clássico mesmo. Tipo, Viagens de Gulliver, Corcunda de Notre Dame, esse tipo de história. Eu gosto da história antiga. Eu não sei se eu me enquadro na literatura atual do Estado, sabe? De repente eu sou uma coisa diferente do que se vê por aí. O meu livro é diferente do que se vê por aí, na minha opinião. Eu não passei por Moacir Scliar, li uma coisinha dele, li uma Clarice Lispector aqui e ali. Não é para esse lado, sabe? Eu acho que eu sou uma coisa diferente. O livro se propõe a ser uma coisa diferente. Para quem procura até uma literatura mais internacional, né? E como é que você vê a situação atual da literatura com relação ao gênero do terror? Olha, tem muita coisa sendo criada. Tem coisas que estão sendo relidas. Por exemplo, tem esse sucesso agora, Crepúsculo,
tem diários de vampiro ali, não sei, tem muita coisa acontecendo. Mas eu acho que são releituras, é bem isso mesmo, muda pouca coisa. O mito se mantém o mesmo e muda um que outro detalhe. Por exemplo, vampiros de Crepúsculo que não pegam fogo no sol. É uma inovação. Agora, aqui dentro, a coisa dentro de Doença e Cura é que tem uma outra praga, tem uma outra peste, um outro terror, um horror novo, pior que os vampiros, que está apavorando eles. Então é essa a intenção, no meu caso aqui, é tentar inovar como os clássicos faziam. O Drácula foi uma inovação, sabe? Tem livros de Lovecraft que criaram o mito de Cthulhu. Foi uma inovação, foi uma loucura isso na época, né? Eu estou tentando fazer uma loucura minha agora para o nosso tempo, que fuja um pouco dessa história de pegar vampiro, atacar os humanos e acabou, ele fica nisso, sabe? Ou namora com eles, como está acontecendo agora. É uma leitura sentimental, né? Mas não vejo grande inovação no que tem aparecido. Eu sou até suspeito para falar, eu leio muito clássico. Coisas novas eu espero elas deixar de ser novas, assim, para ler. E esse terror que você disse que no livro você coloca que pode ser pior do que os vampiros, ele vai aparecendo ao longo dos capítulos aos poucos ou ele aparece de uma maneira mais contundente só no final da narrativa mesmo? Olha, é como se fosse imaginar uma doença nova que os médicos não sabem o que é. Então cada capítulo aqui meio que mostra sintomas, mostra vampiros passando por esses sintomas. Mas não sabem, eles não sabem o que é. E ninguém sabe o que é, ninguém está nem vendo o que está acontecendo, porque o mundo dos vampiros sempre foi encoberto, eles se escondem, né? Eles não aparecem. Então, um problema desses surge e eles não sabem o que vai acontecer. É uma evolução da natureza, eles eram o último estágio da escala evolutiva, eles são os últimos predadores, né? Surgiu alguma coisa pior que eles, só que eles não estão sabendo que é eles. Então, essa é a conspiração, essa é a trama, a central da trama. E o livro tem um protagonista? Tem um personagem, nos últimos capítulos, que ele descobre tanta coisa do mundo dele, dos vampiros, e do mundo dessa doença, dessa peste, que ele acaba sendo o protagonista de 2 capítulos. Ele aparece no penúltimo e no último, é ele que a coisa meio que gira em torno dele no final. Mas os primeiros capítulos são casos, são exemplos de coisas que estão acontecendo e que não são normais, dentro do ponto de vista dos vampiros. Tem alguma coisa acontecendo. Não sei, tomei sangue, meu sangue não está normal, sou vampiro, não estou conseguindo mais ser vampiro como eles são, com super velocidade, todos esses poderes que eles têm, né? Meio que vai se perdendo, é corrompido, eles não conseguem dominar. Tem alguma coisa acontecendo com eles, eles pedem o controle. O que será? Qual é que é a raiz disso? Alguns morrem, não conseguem descobrir, outros relatam, vão anotando, vão tentando estudar isso, né? A conspiração vai aumentando. Não se sabe se vai ser curado ou não, se vai ter uma saída. Isso quem quiser saber vai ter que ler. Fábio Balbinotti, eu agradeço a sua participação aqui no programa, boa sessão de autógrafos e sucesso com o seu livro. Obrigado.